Ô gente, eu vou falar um negócio com vocês. Mexe com isso aqui não. É o Derrota parte 15. Olha as costelas dele aparecendo de novo, gente. Olha que bosta. E outra coisa, começou a pegar de novo, você acredita? Agora ele encara a gente, ele tava mansando lá dentro do curral. Tava tranquilo, agora o tiriça tá começando a querer enfrentar a gente de novo. Aí eu falo com você. Gasto com ele no mínimo por mês o dobro que eu gasto com o resto do gado. Aí vem nego me falar que gabiru é bom. Tem que saber mexer. Quem souber mexer, se quiser me dar umas dicas aí de como é que salva essa tiriça aí, porque tá difícil. Coisa boa é viver na roça, né? Mas sabe o que não é bom? É levar prejuízo. Hoje vamos falar dos negócios da roça, o que tá dando lucro, o que tá dando só dor de cabeça. E não é conversa fiada não, viu? É caso real vivido por quem tá com o pé rachado de tanto andar na terra dura das roças desse imenso Brasil. É, galera, sábado, olha, as penetas estão tudo aí, ó. Ninguém vem apoiar café. Eu só não tô vindo porque, né? Dia de sábado é dia de fazer faxina, tomar conta da casa, né? Senão eu estaria aqui, ó. Que é 1000 vezes isso aqui, ó. Mas aí eu vim aqui ajudar agora a puxar esses café e vou voltar lá pra faxina, beleza? Mas, ó, tá todo mundo parado, ó. Ninguém quer trabalhar no sábado. Você tá doido? Vamos começar pela rainha da fazenda, a vaca leiteira. Por muitos anos ela foi o cofrinho vivo do produtor rural. Tirava leite, vendia e todo mês tinha um trocado. Só que hoje, ixi Maria, viu? O preço que estão pagando no litro do leite é de chorar sentado no toco, com a mão na cabeça. O produtor está recebendo cerca de R$ 2 e no mercado da cidade o povo paga R$ 5, R$ 6 pelo litro do leite. A conta não fecha, né? E como diz o ditado, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. E o mais fraco é o homem do campo, que acorda às 4 da manhã para tirar leite e ainda leva um prejuízo desses. Aí, macho, olha o leite aqui, ó. É um negócio que tá barato. A gente mexe com ele porque não tem outro meio, né? Mas é um negócio que tá ficando meio chato. A gente diz logo é assim, chato, porque não tem valor, olha. Onde é um litro de leite, R$ 2,15. 2,15 centavos. Onde um saco de milho tá 100 conto. O saco de milho 100 conto. O saco de soja 140 e pouco. O risito 110. Aí como é que o povo vai pra frente? Tô pensando hoje em vender minhas vacas. Se eu achar venda, vou abrir venda nelas. Não tá dando não. Dá pra comprar ração, não tá dando pra me ganhar nada. Aí tá difícil. Vou vender, elas estão começando a parir agora. Já tem um bocado de bezerro novo aqui já. É a oportunidade de vender. Tudo começou depois que um comprador de leite passou aqui na porta de casa aqui e falou que o leite estava R$ 3. Aí eu comprei 50 vacas. Aí o banco viu que eu tinha comprado 50 vacas, me ofereceu um crédito de R$ 200 mil. Aí tudo começou depois que eu comprei 50 no Via. Tudo FIA do Sansão. Ia dar 30 litros de leite cada um. Essa deu 10. E depois disso a cooperativa me liberou mais um crédito para me comprar a feira da ração de um ano. Aí eu fui afundando mesmo. E foi visto. Levantar 4 horas da manhã para tirar leite, dia de sol, dia de chuva. Por aí tava bom demais da conta não. Comprei mais umas vacas erradas. As vacas tudo deu mastite. E para piorar tudo, o comprador de leite falou que o leite ia para R$ 2. Depois que o leite foi para R$ 2, eu ligava para ele, ele nunca me atendeu. Leiteiro, o problema do leite é isso aqui, ó. Chama de descarte de vaca. Essa não emprenha. Essa de embrião não emprenha também. Perdeu um bico. Idade, vaca da pele fraca, Gersinha deu leite que ajudou a criar a família do cara toda. Então assim, isso aqui que é o prejuízo do leite. Tá aí um bicho que ninguém quer mais nem de graça. Se o cabo chegar no curral do cabo e dizer, ó, vou deixar aqui 2 vacas pra você, é capaz do cabo arrumar uma intriga. Essa feira aí eu tô mostrando pra vocês a realidade aqui do criador hoje em dia. Infelizmente o mercado desses animais aqui já era, não tem mais o que fazer não. Olheiro tem demais, agora comprador mesmo que é bom, ninguém se interessa não. E olha que tá barato, viu? Os bichos aí, se fosse há 2 anos atrás aí, que valia 8 mil, hoje em dia tá valendo nem 3. Sabe qual é o erro que muito produtor de leite comete? Tratar uma vaca que produz 30 litros de leite igual uma vaca que produz 10 litros de leite. Seu João aqui na região aprendeu isso da pior forma. E eu não quero que o senhor cometa esse erro. Ele dava a mesma ração, a mesma dieta para todas as vacas. Qual foi o resultado? As vacas de alta produção começaram a emagrecer e o leite caiu e o prejuízo chegou. A verdade é uma só, o leite só dá para quem compra, as grandes fábricas. Quem produz só fica para trás. Você já viu um fazendeiro contratando funcionário? Não. E as fábricas, quantas elas têm? E a frota de caminhão novo? Pois é, moçada. Por isso aí a gente já vê
quem é que fica com a maior parte do lucro? Mas tem criador que eles não prestam atenção nos detalhes, que é o mais importante, né? Muitas vezes o homem do campo, ele se mata de trabalhar a vida toda, né? Sozinho. Por quê? Porque o lucro não dá para pagar um funcionário. O lucro é tão pouco. Mas tem gente que tem moço que diz, não, dá muito lucro. Não dá, moçada, não dá. Se desse muito lucro, todo criador de gado conseguia contratar um funcionário para lhe ajudar. Se tu quer comer uma galinha caipira hoje, você tem que desembolsar 80 conto. É 80 real. Se tu quiser, se tu não quiser, tu vai comer aqueles congelados que você compra lá no mercado, lá, aqueles de granja. Galinha morta lá, que eles pegam lá de qualquer jeito lá e mandam pro mercado. Agora, se tu quiser uma galinha caipira, é 80 real. Eu vou vender 30 galinhas aqui, dá 2.400 pra mim poder comprar uma vaca. Uma novia, vou dizer uma novia. Entendeu? 2.400 dá. Tô com muita galinha e os bichos tá pegando muita galinha minha no mato e eu vou manter elas presas agora. Anota isso, tem gente ganhando mais de 7 mil por mês com galinha caipira. E ninguém te contou isso. E não precisa ter sítio, fazenda, nem centenas de galinhas. O erro de quem começa é achar que dinheiro vem de quantidade. E é aí que quebra. Dinheiro vem de estratégia. E quem lucra hoje com galinha caipira faz de 3 jeitos. 1. Ovo caipira. Todo mundo quer. É vendido antes mesmo de botar. 2. Frango para consumo. Cliente paga mais caro para levar um frango saudável, de verdade. 3. Venda de pintinhos. Esse aqui é dinheiro toda semana. É quem sabe reproduzir que fatura pesado. E sabe o que é melhor? Dá para começar no seu próprio quintal. Mas tem um detalhe. Se você não aprende manejo, alimentação e estrutura, quem lucra é a ração, o remédio e o seu cansaço. E a pergunta é simples. Você quer trabalhar para a galinha ou fazer a galinha trabalhar para você? Tá querendo ganhar dinheiro? Compra isso aqui, um bichinho aqui, um ovelho, um carneiro, uma cabra. Outro bichinho bom aqui de você ganhar dinheiro também, bacurim, porco. Né? A vantagem do porco, quando para assim, ó, de mói, né? Para logo de 6 para frente, 7, 8, 12, não tem limite não. Quem diz o limite é Deus. Em relação aqui às ovelhas, cabra, eu ainda acho melhor comprar as ovelhas, vender as ovelhas do que cabra de vez em quando sai. Aí você não acha não, agora ovelha não. Ovelha, você pode criar, botar dentro do cercado que elas não trabalham. Aqui não dá trabalho não. Cercado tem que comer, no instante você ganha um dinheirinho, viu? No instante multiplica. No instante multiplica. Aqui quando nasce também de borrego, ela pega aquele de novo. É ligeiro. Quando vocês pensar que nós já estamos com rebanho. Outra coisa, não vai criar também, se você, na região de vocês aí tem cachorro, não crie não. Porque aí não adianta não. Isso aqui só presta na região que não tem cachorro e que o roubo é pouco. Pra mim é o melhor bicho. Melhor do que vaca, melhor do que touro, melhor do que tudo. Garrote, melhor bicho é esse aqui. Ó. Não desvaloriza tanto, né? E você, quando você vende, você não perde muito. Agora vamos pro plantio. Tem coisa dando lucro? Tem sim, senhor, viu? O abacate, por exemplo, está virando ouro verde. Os Nutellas da cidade estão devorando abacate todos os dias, pois é rico em gorduras boas e os pés de abacate carregados estão valendo muito a pena. Quem plantou há uns anos atrás está sorrindo com os dentes tudo de fora, viu? Mas aí também tem um outro lado. O chuchu, por exemplo, os produtores estão jogando no chão, enterrando, dando de ração para os porcos. Dá mais trabalho colher do que deixar lá apodrecendo, viu? Disse aí uma produtora com o coração apertado. Gente, a gente tem recebido inúmeras mensagens perguntando sobre o tempo. Por exemplo, se eu plantar um abacate hoje, quanto tempo demora para colher? Isso aí, gente, varia muito do abacate, da qualidade, do terreno, da forma, do cuidado, né? Aí eu vim aqui hoje mostrar para vocês, olha, esse pezinho aqui, ó, 1 ano que ele tem que foi plantado, mais ou menos na minha altura. E olha para vocês verem, que coisa linda. Já tá produzindo. Olha. Que coisa linda. Bem cuidado. Tenho aqui, olha, menos de 1 ano. E já tem abacatinho. Vocês acreditam? Olha para vocês verem o tamanhozinho do pezinho e com abacate. Que coisa mais linda. Aí isso varia muito, sabe? Qual qualidade vocês gostam. Não é gostar, qual qualidade o terreno de vocês vai gostar. Aqui, ó. Olha pra vocês verem. Aqui, tudo pezinho novinho. Muitos já estão dando frutos. Outros ainda não. 25 dias. 25 dias eu vou ter 360 reais. Quantos metros daqui? Aqui? Tá, vai ter 3 em quê? 5 metros.
5, 10, porque dá 4 assim, mas mais largo. 5, 10, 10 com 15 metros. 15 metros quadrados, dentro de 30 dias, eu já colhi 180. Espia. Já colhi 180, 360. 360 com mais 600 do alface, 960 reais. Você já fez nesses... Dentro de 27 dias. E não acabou ainda? E não acabou ainda. Pensaram que eu tava ficando doida quando eu disse que com apenas R$4 eu podia gerar de 300 a 400 reais de cheiro verde. E na verdade não foi nem R$4, porque eu não usei os 2 pacotinhos, eu usei 1,5 pacote e ainda sobrou o outro para me preencher o outro canteiro. E hoje pela manhã colhemos e meu esposo foi vender, foi 2 vezes hoje na basqueta e ainda veio cliente aqui em casa buscar mais. Ó, e aqui tá o que dá mais lucro numa horta, ó. Ela, ó, essa daqui. Essa bichinha, ó, o canteiro, ó, galera, ó, uma toceira, um maço, cada toceira, tá vendo, ó, praticamente, tem umas que vão um pouquinho mais, ó, tá vendo, dá um maço frio, né, uma toceira mais desse, quantos maços que não dá, não tem muita despesa, cebolinha, galera, é esterco, um adubinho, só boiar e cuidar, é o que dá mais lucro na horta, a cebolinha. Se vocês discordam da minha opinião, alguém acha que é outra coisa, deixe nos comentários aí, mas pra mim a cebolinha é o que dá mais lucro na horta. Show? Tem gente que pensa que uma rocinha dessa aqui não dá dinheiro, né? Um talhãozinho de milho desse aqui não dá dinheiro. Olha assim, fala pequenininho, isso aí não vale a pena nem tá molhando, nem jogar adubo não. Mas veja bem, viu, galera, que dá um dinheirinho, ainda mais pra quem sabe trabalhar. Ó, cada rua dessa aqui, galera, tem 80, no caso 80 covas, tem 160 pés de milho. Vamos pôr que tem algumas falhas aí, vai ter 70 covas de milho aqui, vai ter 140 pés de milho. Cada pé de milho produz 2 espigas boas, 2 espigas show de bola para comercializar, certo? Então, vamos dizer que cada cova dessa aqui, cada cova dessa daqui, 2 espigas, com mais 2, 4. Então, cada cova dessa aqui vai dar 4 espigas de milho. Então, cada covinha dessa aqui vai me dar R$4. Aí você pega aqui, daqui tem lá em cima, como eu falei, tem 80 covas, coloca por 70. Você pega aí 70 pés de milho aqui, entendeu? Vezes 2 vai dar 140, aí você pega 140 vezes R$4, que é, no caso aqui, 4 espigas de milho, né? 2 aqui, 2 aqui. Então você pega 140 vezes 4, entendeu? E aí você soma quanto é que uma rocinha dessa aqui vai me dar. Daqui até lá tem 36 mangueiras, 36 mangueiras. Aí você vê quanto que uma rua dessa aqui vai me dar em dinheiro e pega e soma pelas 36. E sem contar que depois que eu tiro a espiga que eu vendo aqui, a espiga que é R$1, eu faço silagem ainda desse milho. No caso eu não vendo porque eu tenho criação, eu uso a silagem, entendeu? Mas se fosse para vender, galera, um saco de silagem aqui entre 15 e 20 reais. Se for num tempo de seca aí, agosto, setembro, é 20 reais. Por que é 20 reais, Nivel? Porque chega na seca, ninguém tem comida, ninguém tem alimento para dar o gado, então é onde você faz o dinheiro, entendeu? Bom dia. Gente, eu queria saber o que vai acontecer com o produtor rural se continuar do jeito que está. Isso aqui não tá valendo nada. Nada. Na verdade, eu tô pagando para trabalhar. Um mês atrás, essa é muito bonita, tem bastante. Um mês atrás tá com um preço legal. 2 semanas. Quando foi ver, já diminuiu. Olha só que lindo. Muito bonito, né? Mas enfim. Gente, o que tá acontecendo? Ceasa, tá tudo parado. E não é só do Ceasa. Você acha que a situação é só aqui no estado? Não é não. É em todo Brasil. Vamos terminar com 2 atividades que mostram como a vida na roça é cheia de surpresas. Primeiro, o café. A panha voltou com força, viu? Com o preço nas alturas, tem muita gente largando o serviço na cidade para virar apanhador de café. É puxado, cansa o lombo, perigoso, mas paga direitinho, viu? E como diz o seu João, melhor suar pegando café do que chorar esperando o salário cair. E aí vem a doideira, viu? A venda da farinha de osso. Já ouviu falar? É um negócio que quase ninguém pensa, mas que tem gente ganhando uma grana. O povo junta o osso de boi, tritura, seca, faz o pozinho e vende como fertilizante orgânico. Só tem um porém. Tem que ter o osso, né? Antes era descartado pelos frigoríficos, mas hoje em dia já está sendo vendido. Quanto eu ganho no meu primeiro dia de panha, sozinha e Deus. Agora são 6h40, eu já estou aqui na lavoura, porque eu vim mais cedo, porque de tarde tenho que ir embora juntar café.
Ó, a medida é essa aí. Tem 3 aqui e 3 pra cima. 6. 6 a 60, soma. E é isso aí. 2 horas, eu já tô em casa. Tem café aqui, faz um ponto. Vou juntar aí, que não é pra molhar não. O tempo aqui tá querendo chover, ó, as nuvens escuras. E é isso aí. Aqui pra mim é a minha casa da moeda. Ou seja, lugar de fazer dinheiro. Para muitos é lixo, né? Esse monte de osso aí, para muitos é lixo. Mas para mim é a oportunidade de fazer um dinheirinho. Como eu digo, né? A gente tem que semear. E fazer dinheiro é uma arte. Aqui, tanto eu vou fazer dinheiro, como vou dar dinheiro também, né? Aqui foi R$100 do freio do motorista, R$200 do trabalhador que carregou e R$1.500 do homem que juntou esse osso, o senhorzinho lá que juntou esse osso, né? Então foi o quê? 1.500, 2.500 conto aqui investido, é isso? Aí o que eu apurar é meu, ok? Então vamos produzir dinheiro. O osso foi queimado, né? E eu coloco ele aqui nessa máquina forrageira, olha, uma DM2 Nogueira. E ela vai cair aqui em cima e vai descer aqui, ó. Aqui eu coloco um saco aqui e aqui vai sair a farinha de osso. Então fica assim, ó, essa poeirinha, entendeu? É como se fosse uma areia, viu? Uma areia. E nós pegamos essa cerca aí e ganhamos dinheiro. Saiu a R$270 a diária de cada um. Nós pegamos 3, eu, meu irmão e meu tio, e fizemos ela com um dia. Era pra nós arrancar ela todinha e fazer a cerca nova no lugar. Aí nós já chamou o trator, ele veio, arrancou a rasca tudinho no hidráulico, e já pegamos marcando também, furou tudinho. Furou os buracos tudo na broca de perfurar solo. Aí nós já acabou de socar elas tudo já e acabamos de alinhar. Já fomos soltar o arame. Já soltamos arame nesse negocinho também, ó. Eu e o meu irmão ia soltando os arames, meu tio já ia espichando. Essa cerca é de 175 metros, ela é de 4 em 4 metros cada lasca, 7 fios de arame. Aí a cerca já finalizada, ó. Top, top, top. O cara me falou que não precisava pintar, então a cerca finalizada. Aí nós pagou R$150 pro tratorista que veio e arrancou as lascas e furou os buracos. E é isso aí, moçada. No fim das contas, viver na roça é isso. Uma montanha russa sem trilho, onde o lucro e o prejuízo andam lado a lado. Mas o povo da terra é resistente. Cai, levanta e ainda conta o caso rindo, viu? E você, já levou um tombo na roça? Ou conhece alguém que está fazendo milagre com o que ninguém dá valor? Deixa aqui nos comentários a sua história. E se gostou desse vídeo, já sabe, né? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, que a gente volta com mais Negócios da Roça. Obrigado por assistir e até a próxima. Bando de crer que roça não dá futuro ninguém mesmo não, viu, pessoal? Tô vendo que o trem tá fudido mesmo. Eu vim buscar esses bezerrinhos aqui pra levar lá pra dentro lá pra poder dar uma ração a eles. Imaginando as coisas aqui, a minha vizinha tá vendendo o terreno dela aqui, ó. Tá vendendo a fazenda dela aqui em volta aqui, do terreno meu aqui. É 30 alqueires de terra. Tudo terra planinha. Dá a volta de lá, vai de lá e sai lá do lado de lá. E ela põe gado, que nem eu ponho aqui, gado novo, gado Nelore, gado de recria. E ela tá vendendo lá por 3 milhões de reais. É muito dinheiro. E se fosse tão bom, se desse lucro, ela não estaria vendendo. E ela tá vendendo porque não tá tendo o que ela gasta para de manutenção com a terra, não tá pagando. E o gado que ela gira dentro dela também, diz ela que não não dá renda, tem que pegar e vender mesmo. Diz ela que se não vender, quando for começar a refazer a cerca das divisas dela tudo, vai ficar um ermo de caro. Então a gente fica sem pegar e entender porque as coisas é desse jeito e a terra, todo mundo que entra quer sair depressa, que não dá lucro. E realmente eu tenho que já ter um tempo bom, não vejo lucro em nada não. Bom, eu sou produtora de leite, lido diariamente por anos. Desde que eu consegui com o peso de uma mamadeira, eu sempre estava dando leite para os torneiros. Sempre tive vontade, sempre, inclusive estou aqui. Preferi o peso de uma ordenhadeira, o peso de uma bolsa de silagem do que o peso da caneta. Larguei a faculdade e estou aqui trabalhando. Graças a Deus, bem, muito bem, com problemas de saúde, como qualquer agricultor tem. Porque uma coisa que ninguém fala é sobre quanto a gente sofre e quanto a gente é desvalorizado. Porque fazem de tudo para falar que a gente é o problema.
Apenas R$65 de investimento, você ganha R$3.000 por mês. Gostou? É pouco investimento, né? R$65 e você vai ganhar R$3.000 por mês? Vou te ensinar agora. Sai daí não. Aqui, ó. Essa aqui, ó. 2,5 libras. Já vem cavada. Presta atenção pra você ver. Você não precisa nem no mato tirar cabo, tirar pau pra você colocar aqui, ó. Já vem cavado por R$65. Olha o investimento. É caro ou é barato? O dia de serviço de enxada, R$100 no lugar mais barato. Qualquer lugar você vai achar serviço de enxada. Aqui, ó. R$100 por dia vai dar por mês R$3.000. Aí o que você faz? Arruma o serviço por apenas R$65. Você pode comprar até fiado, depois você paga.